E passei por 2 empresas com proprietárias que eu aprendi como não tratar um cliente. Não foi nem empreender, foi como não tratar. E vi a necessidade de empreender. Que essas empresas, acabava que eu criava as empresas para ele, captava clientes. E acabei vendo que eu poderia fazer isso para mim mesma. E foi quando eu empreendi. E de onde que vocês se conheciam? Vocês eram amigas antes, já se conheceram? Já. Legal. As duas eram amigas e depois eu que conheci a Camila. Isso. Aí ardeu no coração, vou vender no digital. Mas o quê? O que eu vou fazer? Fui lá pesquisar no YouTube lá. 1000 vídeos lá, como ganhar dinheiro, tanto dinheiro em um mês. Era o que eu precisava. Eu tinha. Você queria ficar rica em um mês. Um mês. Literalmente. Tem os vídeos lá, como você ganhar 10 mil em um mês, 20 mil em um mês. Loucura. Aí eu fiz uma importação de minoxidil, que não pode, né? Não tem aviso. Aí eu importei isso daí em 2023. 2022, né? Isso. Tá. Minoxidil, vitamina, celular. Mas eu só tinha R$200, né? Depois eu até peguei emprestado. Aí eu fui importando, foi dando certo. E Lohane já trabalhava com moda? Sim, eu em todo esse período eu estava lá em Goiânia, empreendendo. Eu cheguei a ter 5 lojas em Goiânia, que era como se fosse aqui no Brás, só que chama 44. Sim. Lá. Mas quando as meninas veio e eu vi todo esse sofrimento, mas também a coragem, a humildade do coração delas, a verdade. E a Camila, como perdeu 3 contas, hoje ela é excelente. Ela não erra em nada, porque é com os erros que a gente aprende, sim, né? E foi onde nós 3 nos juntamos e aí sim surgiu essa empresa que a gente tá aqui agora e que tá dando certo. Legal, foi aí que surgiu a Love. Muito bem-vindos a mais um episódio PetinaCast, empreendedorismo digital, saindo daquele mundo que tem dos mega milionários contando as empresas super bem-sucedidas. O nosso episódio de hoje é super especial. Nós estamos contando com 3 pessoas que vieram lá de Goiânia, passaram pelo Paraguai, foram para 25 no Brás. Sensacional. E estão no meio da jornada buscando, como elas mesmas falaram aqui antes da gente começar, viram o vídeo no YouTube como ficar rico, como ficar rica. Não sei se já estão ou não, mas o episódio está imperdível. Eu não sei nem como começar, pedi para se apresentar, mas eu vou começar com quem está de frente. Dalila, se apresenta. E depois Lohane, depois Camila, pra gente entrar, mas assim, ó, episódio que vale muito a pena ficar até o final, porque a história é fantástica. Primeiro eu quero agradecer por estar aqui, pelo convite, né? E poder compartilhar a nossa experiência e ao mesmo tempo poder contribuir um pouco também com quem está começando, quem pensa em empreender. Então, meu nome é Dalila, né? Sou de Goiânia, cristã, e estamos aqui em São Paulo empreendendo com as minhas sócias maravilhosas e palavra para você. Prazer, meu nome é Lohane, irmã da Dalila. Estamos aqui muito felizes com o convite. Eu empreendo desde 2017, primeiro sozinha, depois a gente vai chegar, né, nessas histórias. Mas também sou cristã, estou muito feliz de estar aqui. E a nossa história é uma história raiz mesmo, assim. Eu sou uma ex-feirante mesmo de rua, de pegar chuva e carregar manequim. Então, estou muito feliz de hoje poder falar do digital aqui com o Rodrigo. Legal. Camila? Oi, eu sou a Camila. Eu comecei do zero, do nada, sem experiência, sem dinheiro, sem história, sem nada. Eu comecei vendo vídeo no YouTube, como ficar rica, ganhar dinheiro para pagar as contas, do nada. E a única certeza que eu tinha que dar certo, eu não tinha outra opção. Então eu fiz de tudo, vendi... Comecei importando, vendi no LX, fiz a primeira importação com R$200, assim que eu comecei, do nada. Legal, mas a história, nós vamos começar a história aqui. Eu queria voltar lá em 2021, quando o Dalila... Até eu tentei fazer uma linha de raciocínio aqui, até tá difícil para eu conseguir entender o que eu fiz, mas começou com Dalila e Camila com uma clínica de estética em Goiânia, né? Foi. Porque você era enfermeira, né, Dalila? Aí foi quando você decidiu, trabalhava numa clínica estética, você decidiu abrir. Conta pra gente como começou a clínica de vocês. Eu passei por 2... eu sou em formação, sou enfermeira. E
a vida foi me encaminhando para essa área de estética, acabei me apaixonando, que é uma área que as pessoas vêm para aumentar a autoestima. E eu adorava ver as pessoas felizes, tanto homem, mulher, sempre que saía da clínica. Então, foi uma área que eu me apaixonei bastante. Então, saí do hospital, fui para essa área de estética. E passei por 2 empresas com proprietárias que eu aprendi como não tratar um cliente. Não foi nem empreender, foi como não tratar. E vi a necessidade de empreender. Que essas empresas, acabava que eu criava as empresas para ele, captava clientes e acabei vendo que eu poderia fazer isso para mim mesma. E foi quando eu empreendi. E de onde que vocês se conheciam? Vocês eram amigas antes, já se conheceram? Já era. Já. Legal. As 2 eram amigas e depois eu que conheci a Camila. Isso. Aí eu fui... a Camila já vinha de uma empresa onde que ela não estava feliz e ela já trabalhava com sobrancelha e tudo. Aí a gente resolveu abrir junto essa empresa em Goiânia. Só que a gente tinha uma questão, eu era excelente no que fazia, eu tinha muitos clientes, a Camila muito boa no que fazia também, mas é o que a maioria dos brasileiros não fazem quando abrem uma empresa, é o planejamento e a parte financeira, não fazer os cálculos da empresa, o que é lucro, o que é Custo. O que é custo. Então foi onde que começou o perrengue. Então a gente tinha muito cliente e tudo, mas chegou uma hora que o dinheiro que a gente tinha, a gente estava gastando achando que era lucro e era o capital. E foi chegando nesse perrengue. Foi quando a Camila vai contar um pouquinho pra gente como que ela foi pro eletrônico e começou o convite pra gente ir pra parte digital, que é a hora que a gente viu que era um mercado maravilhoso em ascensão. Legal, então vocês abriram em 2021 e a clínica ficou quanto tempo aberta? Nesse local, 2 anos. 2 anos. Isso. Isso daí era Goiânia, né? Isso, em Goiânia. Legal. Aí entra a Camila, vocês já estavam com dificuldade financeira, Camila... Não, já estava no nível crítico já. Falida já, né? Não tinha mais dinheiro. Só ninguém tinha nos falado. Eu tinha uma renda de uma empresa que eu saí, não era saudável. Então eu tinha o dinheiro do último mês, eu continuava, eu saí. Então eu decidi, eu ajoelhei, fiz uma oração lá com Deus, eu senti, não vou mais, acabou, saí. Aí eu falei, agora, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não tinha experiência em nada. Eu sempre admirei muito o trabalho da Lohane, que ela já era do digital, Instagram vendia muito. Só que eu não fazia ideia como fazia, até para mexer no Instagram, pedir ajuda dela. E eu, o que eu vou fazer? Aí ardeu no coração, vou vender no digital. Mas o quê? O que eu vou fazer? Fui lá pesquisar no YouTube lá. 1000 vídeos lá, como ganhar dinheiro, tanto dinheiro em um mês. Era o que eu precisava. Eu tinha. Você queria ficar rico em um mês. Em um mês. Literalmente. Tem uns vídeos lá, como você ganhar 10 mil em um mês, 20 mil em um mês. Loucura. Aí eu fiz uma importação de minoxidil, que não pode, né? Não tem aviso. Aí eu importei isso daí em 2023. 2022, né? Isso. Tá. Minoxidil, vitamina, celular. Mas eu só tinha R$200, né? Depois eu até peguei emprestado. Aí eu fui importando, foi dando certo. Aí depois eu fui vender no Mercado Livre. Fiz a minha primeira venda no Mercado Livre com minoxidil e não podia, né? E foi um anúncio, assim, que eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Foi do nada, depois de uma situação bem humilhante que eu passei. Aí eu peguei o celular tremendo, chorando. Falei, vou anunciar, quem sabe, né? Sem saber que ia dar certo. E como você importou? Você importou pelo... Vídeo no YouTube. Tudo no YouTube. Mas daqui você comprou, tipo, no AliExpress e trouxe? Como que foi? Tem uma empresa que eles fazem esses parâmetros para você. Aí você compra e eles enviam para você. Tá. Aí deu certo. Aí eu importei, deu certo, aí eu peguei... informal sem nota, né? Era sem nota, e eu não sei como passou na alfândega, um monte de venda. E eu não sabia nem Você trouxe várias vezes o produto? Cara, foi Deus na minha vida. Tudo foi Deus, foi só milagre. De todo mundo dava errado e passava. Aí foi dando certo, né? Comecei a vender no Mercado Livre, fiz o primeiro anúncio, em um dia vendeu. E aí foi que eu pensei, se eu fiz isso aqui que ficou tão ruim, né? Sem experiência, sem saber, zero experiência de como fazer isso. E deu certo, imagina o que eu posso fazer quando eu aprender, né?
a fazer, a anunciar, a vender, tudo. E aí acendeu uma chama no meu coração. Pode dar certo, vai. Eu orei, pedi a Deus, falei, vou, não sei como, mas eu vou. Foi. Aí foi quando ela propôs, aí ela começou a vender, e assim, o lucro era muito legal, só que você... Mas o que começou a vender para dar certo? O minoxidil fez milagre, assim. Como é que chama? Minoxidil. Minoxidil. É pra crescer cabelo, barba, pra quem não tem. Mas cresce mesmo ou não? Cresce. Não, pior que o trem dá certo. E por que não tem Anvisa, então? É porque é americano, nos Estados Unidos. A Anvisa brasileira não aprovou. Não aprovou. Não. Tá. Isso, mas tem gente que tem autorização. Não sei como, mas tem. Tá. Aí, mas era só isso? Ou já tava no eletrônico? Não, aí eu fui pra 25, vim pra São Paulo, comprei na 25 bugiganga, controle de tudo. Tá, eu aí, joguei. Tá, aí Dalila tava ainda lá com a clínica em Goiânia. Isso e você já tava em São Paulo. Tava, aí o primeiro mês, aí eu vim pra São Paulo, busquei mercadoria e fiz umas importações. Arrumou um lugar pra nós ficar. Os primeiros meses deu certo, deu pra pagar as contas, aluguel. Eu falei, Dalila, deu certo, vamos pra São Paulo, assim, do nada. E eu bem corajosa. Vamos. Eu falei. Isso daí 2023, vocês vieram pra São Paulo. Isso. O eletrônico começou, na verdade, quando o minoxidil começou a ser barrado na Anvisa. Né? Ou na Anvisa, não. Eu vendia do Mercado Livre, aí eu perdi a conta. Porque não podia vender minoxidil. Quantas contas você perdeu? 3. Meu Deus. Mas não foi só por isso, eu vendia sem ter estoque. Porque às vezes, quando não era mercadoria, eu não tinha dinheiro pra comprar. Aí eu colocava lá, tenho 100, mas eu só tinha 5. Aí quando acabava, você ia na 25 pra comprar, pra entregar. Isso. E o minoxidil, às vezes, acabava, eu pegava de fornecedor em Goiânia, do Paraná, enviava pra mim, mas mesmo assim não era certo. Não... Aí eu parei, fiquei só no LX, depois eu parei de vender ele e fiquei só no eletrônico. Aí foi pro eletrônico. Só que ela empolgou, ela pegou o dinheiro todinho que tava dando certo no minoxidil, ela falou, vou exportar tudo de fora, importar. Importar. Aí teve uma vez que eu peguei, tipo, Perdeu eu consegui tudo. um bom dinheiro, né, que é guardando. Aí eu fui lá, importei uns 5 mil reais, era tudo que eu tinha. De minoxidil. De minoxidil. Aí eu fui pega, aí eu perdi tudo. Mas foi pega que não passou na alfândega. Na alfândega? Aí eu perdi tudo. Tá. Mas aí eu comecei de novo. Aí foi quando a gente foi pro eletrônico. Aí foi pro eletrônico e vocês tinham falado do Paraguai. O Paraguai aqui foi quando foi pro eletrônico? Quando o Paraguai... agora. Eu vim pra 25, né? Só que o lucro não era tão rentável. E aqueles vídeos lá de todo mundo lá no Paraguai, que o lucro era bom, não sei o quê. Ficar rica de novo. Passava aqui no Brasil, ficar rica. Eu falei, vou pro Paraguai, com a cara e com a coragem. Apareci lá no Paraguai. Vocês iam de excursão, de não? ônibus, que sai ali de ônibus. 20 horas de ônibus, que é de Goiânia, né? As primeiras. Vocês saíam de Goiânia pro Paraguai? A primeira vez. Primeira vez. Pra fazer um teste. Eu saí de Goiânia, fui, uma vez deu certo, eu já empolguei. Eu falei, pra lá que eu vou. Aí eu vim pra São Paulo, que é mais perto, né? Aí eu fui, aí trouxe a Dalila pra São Paulo, vamos embora. Aí ela veio, aí eu continuei indo pro Paraguai. Buscando lá. Aí passou mais uma vez, aí passou, continuou passando. Aí o que você trazia do Paraguai? Ai, de tudo. Eu vendia Alexa, robô aspirador da Xiaomi, videogame, e dava um lucro bom. Isso daí vocês ia de ônibus, daí estava em São Paulo, ia de ônibus e trazia. Isso. Iam vocês duas. Isso, lembrando que tem a cota. Então a gente sempre vinha no limite da cota. Mas a cota é na estrada ou é na ponte ali? Na verdade, começa lá dentro até chegar. Na verdade, você só garante a sua mercadoria depois que você desce no ônibus na sua cidade. Na sua casa. Que até chegar lá, essas 20 horas, é sofrendo que a qualquer momento alguém pode entrar e pegar essa mercadoria. Então, eu vejo que é a aflição de muitas pessoas. Então, ao mesmo tempo que eles te entregam muito, você realmente lucra muito, mas você tem um risco altíssimo de perder também. Então, é quase uma roleta, né? E não tem. E é tudo sem nota. Tudo sem nota. Sem nota. E não tem contrabando como crescer mesmo. o negócio. Era contrabando. Era contrabando. O ônibus era só o contrabando. Era droga, era arma, era de tudo. Jesus. Que tinha as pessoas no ônibus. Só que a gente, como é, né, de Goiânia, a Camila Do nunca bem. tinha ido. Assim, extremamente leigas mesmo. A gente foi achando que era um parque de diversão. Quando começou no caminho, na volta, que a gente foi entender a dimensão do Paraguai, que
tipo de mercadorias que as pessoas trazem. E a gente foi deparando com aquela realidade que era muito diferente da que a gente vivia, pacata, tranquila, todo mundo empreendendo tranquilamente e tal. Então, juntou a necessidade de crescer e necessidade para sobreviver e deparando já começando com a realidade de coisas que a gente topava no meio do caminho. E até então só a Camila ia. Aí começou a ficar muito cansativo. Ela falou, Dalila, você vai ter que começar a ir também, porque vai no corpo, não aguenta. É muito. Mas aí vocês é revezavam ou vocês iam juntas? Ia juntas, revezavam. Dependia muito, né? Porque alguém tinha que ficar para vender. Goiânia era 20 horas. São Paulo dá quanto tempo de ônibus? 18 horas. 18. Era quase a mesma coisa, então. Isso. Só que aí a gente começou a investir. Tinha gente que falava assim, porque o capital nosso era muito pequeno no início, porque tinha vindo de uma falência. E a Camila já tinha vindo, que a mercadoria tinha ficado presa, então perdeu um pouquinho de dinheiro e tal. Mas assim, o nosso dilema aqui é não desistir, mas entendeu? Mas empreender é isso, né? Isso. Dificuldade. Viver da fé, tinha que continuar. Às vezes ele fechava o olho no ônibus ou na fronteira, ele vai. Todo mundo na fé de Deus. Aí vocês ficavam em Foz, passava pro Paraguai, Isso. comprava, vinha pra Foz, pegava o ônibus de Foz e vinha pra São Paulo. Isso. Aí você tem um risco na hora que passa, né? A gente sempre passava de táxi mesmo, mas se parar, só que a gente sempre trazia cota, então não era muito. E só que aí, como você começa aí, você começa a ver lucro, você sempre passa um pouquinho da cota. Aí alguém fala assim, que a cota na época era $500, né? Era, mas a gente sempre passava um pouquinho. Um pouquinho a mais. Aí começa a ver aumentando, né? Alguém te pede, por exemplo. Aí vai dando certo, vai aumentando a coragem. Isso. E o risco? E o risco? O medo que a gente tinha vai passando. Porque você vê um monte de corajoso dando, você fala, nossa, eu não tô fazendo, né? Não tá tudo certo. Só que aí teve uma época que um cliente falou assim, não, eu vou oferecer o dinheiro e vocês trazem o produto para mim e eu dou o lucro. O lucro é muito lucrativo pra gente. Aí, só que passava muito da cota. Aí eu falei, não, Camila, vamos nós duas que vai dar certo. De 500 vai pra 1.000, dobra a cota. Isso, que foi o primeiro perrengue que a gente passou, né? Aí a Camila já tinha feito as contas lá, tudo. Aí a gente dividiu a mercadoria, tudo. Só que aí tinha passado muito da cota, porque $500 dava uns R$2.000 na época dava. Então, assim, por exemplo... Acabou, hein? Que o dólar valia 2? Isso. Aí eu só sei que, na época... Não, dava quase 3, né, Camila? Quase 3. Isso. Então tá quase 3. Só que assim, você compra qualquer... Vamos supor, você compra um drone lá. Dependendo do drone, já passou da cota. E a gente queria trazer um robô que estava fazendo o maior sucesso aqui. O lucro era altíssimo, que era o da Xiaomi, o X10S lá, X10. Que é um bem grandão, que ele troca a água e troca o pó e tal. Mas ele é enorme, chama muita atenção. Chamava atenção demais, e a gente tinha que trazer outras coisas para ser lucrativo. Aí a Camila teve a ideia de pegar as coisas menores e colocar dentro dessa caixa de robô. Aí a gente desmontou esse robô, né, de pôr e foi pondo as coisas lá dentro. Só que eu não sabia o valor das coisas, porque a Camila que tinha feito a compra. E eu lá, pra mim, tudo tava sendo diversão, porque realmente é uma realidade muito diferente. Assim, lá tudo é muito correria, e lá tem uns tal de piranha também, que vive querendo dar golpe e roubar o dia do povo, que é os turistas, né? Não é que a gente fica corajosa, você passa lá mais de 10 vezes, você nunca pega, nunca mexe. Aí você vem num ônibus que ninguém olha pra você, só tem um povo mais, assim, vida louca mesmo. Você não é vista ali, foca no outro. E desse dia a gente empolgou um pouco. Isso, aí o lucro era muito lucrativo, tudo, mas a Camila que fazia as contas, tudo, eu só vinha para trazer mesmo. Quem fazia toda a programação, onde ia comprar, toda a logística era a Camila. E eu ia mesmo só para trazer, né? Só quando foi, a gente vinha, eu tranquila, eu falava, gente, tô fazendo tudo certo, tudo, dormia que era uma beleza, todo mundo, ninguém no ônibus dormia. Menino, nunca vi tanta gente orando, rezando dentro desse ônibus, povo super religioso. Aí tá, e eu lá tranquila, tudo, e desceu todo mundo do ônibus e teve uma operação lá seríssima, né? E pra mim aquilo ali era uma realidade que eu não conhecia, e eu lá tranquila, né? E você tava tensa? Você sabia, Camila? Sabia, né? A Camila sabia que ela tinha posto, eu não sabia. Você entra no ônibus, você olha a cara das pessoas, você vê, vai dar ruim, vai parar todo mundo. Então, aí desceu todo mundo lá tranquilo, o povo lá preocupado, gente passando mal e tal, eu lá tranquila, dormindo. Aí falou, Dalila Gonçalves, eu falei, não é possível. Aí eu olhei
olhei pra Camila, porque... Na e verdade, assim, eles entram com armamento mesmo de guerra. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Aí eles me chamou, eu, tranquila ainda, desci e tudo. Só que todo mundo já tava fora do ônibus. E eles param, assim, no meio de uma estrada, num breu mesmo. É filme mesmo. Aí desci, olhei, eu sem entender nada e olhando. Aí ele falou assim, vamos ali. Aí pegou minhas coisas lá no cantinho, tudo fora da caixa. E eu tranquila, aí ele olhou. Aí eu vi a caixa do robô e aquele tanto de outras coisas fora da caixa que era... Mas não era tanto, era um drone. Mas quanto que dava? Ah, dava 30 mil. Tipo assim, 4 peças não são, né? Uns 30, 40 mil. E eu não sabia, quem sabia os preços era a Camila, né? Aí desceu, eles olhou pra mim, aí eu falei assim, Dalila Gonçalves? Sim. Aí ele falou, essas coisas é sua? Aí eu olhei, eu pensei, eu vi a caixa, eu falei, é minha. Eu olhava nele na inocência do mundo, assim. Aí ele falou, pelas contas que passa fora da cota, né? Aí eu olhei, eu já tinha calculado. Eu ficava calada, mas porque eu tava calculando quanto que tinha dado aquilo ali, né? Aí eu falei, passou um pouquinho, né? Aí ele falou, passou, né? E nisso tava tomando tempo de todo mundo. Aí, meu filho, na minha cabeça, eu falei, ô Senhor, me ilumina. Se eu sair daqui, eu não volto Nunca aqui mais. eu volto. E aí começa, né, as promessas e tal. Aí ele falou, então vou chamar o tenente. Falei, pronto, rodei nessas coisas que tá aqui. E o negócio é que as coisas não eram minhas, o dinheiro não era meu, então além de eu perder, eu teria que pagar essa mercadoria, né? Que é o risco. Que era encomenda, né? É isso, que era encomenda, só que o lucro era muito compensativo. Então lá no Paraguai é muito assim, você começa assim, aí você vai vendo o lucro, e você vai querendo mais e tal. Mas a gente sempre fazia naquele algo controlado. Foi a primeira vez e única que foi assim. E era alguém muito conhecido, Era a então... sua primeira vez que você tinha ido? Acho que era a segunda vez, né, Camila? Terceira, por aí. Mas sempre foi muito tranquilo. Eu vinha dormindo e voltava dormindo, o povo descia, subia no ônibus. Eu nada, tranquilo. Mas quando eu vi aquele tanto de trem, gente, não, sério, podia me cortar, não saía nada, nada, nada. Aí ele olhou pra mim e passou um pouquinho da cota. Só que eu não tinha olhado em volta direito, pelo nervosismo, tudo muito novo, né? Quando eu olhei, tipo assim, a minha mercadoria era mais tranquilo que tinha no ônibus. Aí eu olho do lado, um jaceno algemado. E que eu fui entender, a primeira vez que eu fui entender a realidade do que era um Paraguai. E gente saindo algemada, sem entender. Aí eu falei assim, mas por que ele tá, né? Aí ele falou assim, não, porque tinha arma. Um lá parece que tinha droga, uma mulher com criança. Então, assim, uma realidade muito diferente da minha. Eu comecei a ter um choque, mas assim, silêncio, né? Aí ele falou, senhora Dalila, então é tudo seu? Eu falei, não, porque, né, eu fui lá, a gente empolga, né? A gente vê as coisinhas, os preços é muito diferente do Brasil e tal, e qualquer jeitinho brasileiro, Goiana. né? Aí ele falou, tudo bem, Dalila, mas que seja o primeiro e último. Eu falei, não, tá bom, me desculpa, ele não pode guardar na caixa. Menina, na hora que ele falou, guarda na caixa, eu respirei, menino, mas foi uma felicidade. Eles nem aprenderam mercadoria? Não, menino, mas assim, é Deus, não, lá é só Deus. Acho que não tinha nem espaço no caminhão que ele tava, né? Não, Porque ele e a pegou de Camila todo mundo, colocou só de pra um ter jeito nada. que eles tiraram da caixa, depois ninguém conseguia colocar de novo na caixa. E juntou os policial, todo mundo. Eu falei, moça, eu não vou dar conta de carregar, a caixa era muito pesada, vocês me ajudam a montar. Eles começou a rir, tipo assim, né? Além de estar igual, vou ter que ajudar ela aí. Eles fechou a caixa, pôs no ônibus, tudo. Gente, mas eu queria matar a Camila quando eu voltei pro ônibus. E ela falou assim, nossa, mas é porque você tem uma cara tão gentil, você é enfermeira, tá na cara que você é turista. Eu falei, não. Aí foi quando a gente começou já a pensar em outra alternativa, porque eu tive um choque de realidade no sentido assim, que eu já poderia perder. E como eu vi situações fora, começou a ter um choque de realidade muito grande. E eu fui, Camila, a gente tem que começar... E os tickets lá são altos, assim. O produto, a gente começou com valores altos. Então, cabe que o seu dinheiro, ele vende, mas você demora para girar ele. É diferente de um ticket... Que é mais baixo, você consegue girar mais rápido. Sim, por exemplo, o valor do robô eu compraria muita mercadoria. E eu comecei a estudar outras mercadorias, a Camila também começou a ter essa visão. Teve uma outra vez também
que a gente perdeu uma mercadoria e eu fui dar fé só quando eu desci na rodoviária de São Paulo. Ou seja, você pediu pra Deus falando que era a última vez e voltou. Então... Segunda-feira tava as duas Toda no ônibus orando. segunda-feira a gente tava lá no Paraguai, toda segunda. Foi. Aí eu falei que não ia voltar, a gente ora, faz promessa, toda a Dália não tem alternativa, não vai ter que ir de novo, porque tinha as contas pra Mas pagar. resumindo, ela nunca mais trouxe nada fora da cota. Ela nem De queria jeito mais. Ah, eu então nada juntava aprendeu. tudo. Não, meu Não errado. vocês- mais. Aí vocês iam para o Paraguai, compravam as coisas, vendia no Mercado Livre só? No Mercado Livre, O LX, o não. LX também, mas era mais Mercado Livre que eu vendia. E era assim, era muito rápido. Mas como você teve 3 contas bloqueadas, como que você conseguia ter mais? Tava no nome da Dalila já? Não. Não, ela saiu... Eu não tenho mais no meu nome, é tudo no nome da Dalila, Você da nunca mais vai conseguir Lohane. ter conta no Não, Mercado porque eu Livre. vendia o quê? Vendia o minoxidil. Depois o eletrônico também, o que eu fazia? Eu ia lá e colocava que eu tinha 10 robôs e esperava que eu ia chegar lá no Paraguai e ia conseguir trazer. Só que às vezes eu chegava lá e eu sentia, vai dar ruim, não vou conseguir. Era batata, parava tudo e eu não trazia nada às vezes. Com Com venda medo de feita, perder, venda aí feita. tinha que Chegava cancelar. aqui sem nada, ou às vezes lá não tinha um produto, eu tinha que cancelar. Então, aí começou que... aí o segundo perrengue maior foi que a gente teve um lucro muito legal, comprou mercadoria e eu vim com a cota certa. Só que essa cota era o nosso lucro e era uma parte do capital também. Então, o que deparou que nessa parte, lá existe uma parte que é a polícia mesmo. Lá é realmente uma cidade sem lei. Lá Foz ou... É tanto no Paraguai No como Paraná. em Foz e também tem, na verdade, é até chegar na sua cidade mesmo. A Mas todo aqui o em São caminho Paulo, você pode qual foi? perder. Maringá, Foi Maringá? foi. Então, aí o que acontece? Chegou uns policiais, simplesmente tomaram os trem de todo mundo. Só que as coisas de quem eles tomam, eles chamam, te avisam, estou pegando as suas coisas ou você quer ir preso. Então todo mundo cede. Então tem gente que vem de casa, vem de carro e tá lá. Então, eu já tinha passado o primeiro susto. Esse segundo susto, eu só fui dar fé que eu fui roubada mesmo, depois que eu desci, porque ninguém me chamou, eles sempre chamam. Não me chamaram, fiquei tranquila. Eu fui dar falta quando eu cheguei na rodoviária de São Paulo, que eu desci, cadê a minha mala? Onde que estavam os produtos? Eu comprava uma mala bem grande. Chegou lá, simplesmente sumiram, eu reclamei tanto na empresa de ônibus e tudo, e no final eles... É tanto... que é tão comum isso, que eu fui na polícia, tem uma polícia lá dentro da rodoviária da Barra Funda, eles falaram assim, olha, infelizmente, provavelmente você não vai pegar essa peça mais, e infelizmente faz parte. Então a própria polícia falou isso pra mim, por quê? Eram polícias que pegaram, eles não podiam fazer nada, que é como se todo mundo já sabe e você tem que concordar. Foi onde mas a Camila já começou a decidir em procurar outros produtos. Ela já estava testando outros produtos em São Paulo também. Foi a hora que, como a gente já vinha, a Lohane já sempre soube de tudo. Foi quando a Lohane começou já a gente trocar ideia sobre como quer comprar roupa, vamos procurar produtos onde que a gente tem acesso ao fornecedor, porque a gente deixou de lucrar porque não tinha um produto para vender. E foi honesta, com nota. Com isso. Aí foi quando a Lohane chegou... A Lohane já A ficava Lohane falando, deixou né? nós sofrer um pouquinho. Mas ela falava, faz as coisas certas. E Lohane já trabalhava com moda. Sim, eu em todo esse período eu estava lá em Goiânia, empreendendo. Observando. Cheguei a ter 5 lojas em Goiânia, que era como se fosse aqui no Brás, só que chama 44. Sim. Lá. Mas quando as meninas veio e eu vi todo esse sofrimento, mas também a coragem, a humildade do coração delas, a verdade. E a Camila, como perdeu 3 contas, hoje ela é excelente. Não Ela perde não erra em nenhuma. nada, porque é com os erros que a gente aprende, Sim. né? E foi onde nós 3 nos juntamos e aí sim surgiu essa empresa que a gente tá aqui agora e que tá dando certo. Legal, foi aí que Sabendo. surgiu a Love. Isso. Isso. Legal. Aí vocês abriram uma loja no Brás. Exato. Aí Isso. foi onde eu convidei a Dalila e a Camila. Eu falei, olha, eu tenho lojas aqui em Goiânia, mas vamos abrir uma no Brás em sociedade? Ponto físico. Isso, a de São Paulo vamos ser sócios. Aí abrimos nosso ponto físico de moda feminina com roupa. E eu selecionei os produtos que eu mais vendia em Goiânia, porque eu trouxe a minha Você experiência. fabrica ou você revende? Hoje não mais. Antes eu fabricava. Hoje eu tenho private label,
que são, né, fornecedores que fabricam para mim com a minha etiqueta. Lá em Goiânia mesmo? Que você... Só em São Paulo agora. Só em São Paulo. Isso. Depois que a gente se juntou aqui em São Paulo, que a gente abriu o ponto físico e em seguida entrou no Mercado Livre, graças a Deus deu muito certo, com a união de nós três, dos perrengues de todo mundo, né? E aí eu fechei tudo em Goiânia. Então, não tenho mais nada em Goiânia e mudei um pouco a minha operação. Então, não fabrico mais. Também, antes eu vendia loja física, vendia através de Instagram, WhatsApp e site. Então, tudo isso eu fechei. Hoje, a nossa empresa é focada só só no Mercado Livre e site próprio. Então, eu decidi ser totalmente digital. Legal. E agora você está em São Paulo também? São Paulo também. Mas estão com a loja no Brás ainda? Loja no Brás, mas porém lá só funciona para retirada mesmo, só focada em Mercado Livre, site, exato. E vocês só tem Mercado Livre? Não tem Shopee, não tem outra? Temos TikTok Shopping agora. Ah, TikTok, tá indo bem? Tá indo bem, estamos felizes, né? Fizemos eu sou comunicativa, então eu adoro fazer live com a Dalila, a Camila também. Então a gente tá no início, né? Fazendo live e tudo mais, muito bom. É porque o TikTok é mais desafiador, porque ele te dá um giro rápido, porém você tem que estar disposto a fazer sempre live. Sim. E a gente estava vindo da pegada de Mercado Livre. Que o Mercado Livre é mais você investir pesado em anúncios e outras coisas, já não tem essa questão da live. Sim. E a opção de ficar só nos marketplaces, que a gente viu que o custo era muito maior quando se trabalha com vendas em atacado. Sim, assim, porque o que a Dani está querendo dizer é que a operação digital, ela te dá muito menos custo que uma operação de venda física. Isso é com certeza. Então, quando nós nos unimos e abrimos aqui em São Paulo e entramos para o Mercado Livre e em seguida para o TikTok, a gente pretende ir para as outras, Shopee, Shein também. Eu fui percebendo que a operação daqui me dava muito mais lucro e menos trabalho do que a minha operação em Goiânia, que envolvia lojas físicas, vendedores, no WhatsApp, vendedor de porta e tudo mais. Então, é até uma coisa que eu gosto de falar, porque provavelmente tem muitas pessoas nos ouvindo que é do físico. E quando eles olham pro Mercado Livre, eles olham para aquele tanto de taxa e falam, meu Deus, não, eu prefiro aqui, né, no meu ponto físico, onde eu tenho muito mais margem de lucro. Mas, na verdade, é exatamente o contrário, porque eu vim da feira, eu vim da loja física, então eu sei os dois lados. A feira que você falou no começo, era a feira de roupa, que tipo de feira que era? Feira de rua mesmo. De rua. Antes, banquinha. Porque a minha experiência com moda é desde muito antes. Então, eu já fui gerente adjunta na Zara, depois eu fui gerente adjunta na Forever 21. Quando chegou pro Brasil, eu fui convidada. Então, eu tinha experiência de 7 anos de Zara, experiências de 3 anos de Forever 21. Mas eu era poldada. Eu tinha muitas ideias e eu ficava sendo muito poldada. E quando eu comecei na feira foi quando eu tinha muitas ideias, estava sendo poldada, eu comprei um livro muito, muito bom, que eu queria ser uma gerente melhor, mas esse livro falava de empreendedorismo. Então, quando eu fechei o livro, eu falei o seguinte: quando o seu ambiente te poda, você não tem que mudar o ambiente. Você tem que sair desse ambiente e criar o seu próprio ambiente. Só que eu não tinha muito dinheiro. E aí foi onde eu fiz feira de rua. Mais que a Camila. Aí, enfim, peguei o acerto da demissão, que deu 40 mil reais, e comecei com feira de rua. E quando o dinheiro foi crescendo, passei a ter loja física. Isso lá no 44, a feira, não? Isso. A feira chama Feira da Lua, lá em Goiânia. Que é tipo a Feira da Madrugada no Brás? Não, é aquelas feiras que vem de verdura, aquelas feiras que começam assim. Feira padrão, que começa 5 da tarde e acaba ali 10 da noite. Só que ela é num bairro melhor. Um pouquinho melhor, assim. Então você consegue trazer uns produtos legais, assim. Foi com a Lohane Ford. No primeiro dia que você foi, aconteceu o quê? Então, o primeiro dia que eu fui, choveu. É sempre assim, pra te batizar, né? Todo feirante que estiver nos ouvindo sabe o que é fazer feira debaixo de chuva. É um batismo, assim. Então, a roupa molhando, o manequim caindo. E vendi 0 peças, R$0 nesse dia. Mas foi uma experiência. Só que logo eu fiz essa feira, logo eu já abri meu ponto físico e saí da feira. Mas é bom, assim, pra mim, eu lembro disso com muita gratidão, porque hoje a gente tá totalmente digital, né? Mas eu passei por todas as camadas.
faça. Legal. E hoje, mas assim, história de empreendedor, eu acho que é isso, né? Não desistir nunca. A gente vê que você de gerente saiu para fazer feira, né? Então, acho que é exatamente isso. Conseguir identificar ali o que a gente tem de desafio, transformar em oportunidade para a gente conseguir ir para o Paraguai, abrir com R$200, ver vídeo como fazer R$200 virar 10 mil. Então, acho que isso daí é o empreendedorismo raiz, né? O empreendedorismo nato. E a gente vê que, assim, se a gente for ver o tempo de vocês, que nós estamos contando a história de 2001 a 2025. Então, assim, experiência muito forte, em 4 anos, muita coisa vocês viveram, né? É bem intenso. E, assim, o ponto de virada mesmo, assim, pro digital, foi quando a gente ficou sabendo do projeto, né, do Brás. E a Lohane falou, vocês animam a entrar com tudo, né, pro digital e tal, e trouxe a ideia. Ela foi num... Eu assim, porque hoje em dia ter amizades é muito importante. Então, uma pessoa que já participou do projeto da Petina falou para mim, falou sobre isso. E eu vi a Camila com conhecimento de Mercado Livre e o coração das meninas. E o projeto da Petina que podia nos auxiliar, porque a gente era um pouco cru nisso. E eu tinha experiência de moda. Eu falei, se a gente unir tudo... As dores. Vai dar certo, né? Sim. Então, nós estamos aqui hoje, mas a gente tem 1 ano só de empresa. Nós Online. iniciamos, né, junto com a Petina, foi maio, junho, né? Junho, então tem exatamente 1 ano. Tem 1 ano. E hoje como que é dividido? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, né, de empresa... precisa ter bem definido o que cada um vai fazer, né? Quais são as tarefas de cada um para não dar conflito. Porque eu imagino quando entra numa sociedade, né? 3 mulheres na sociedade. De opiniões. De opiniões diferentes, com experiências diferentes. Hoje, como que vocês dividem? Hoje é bem dividido, bem definido a função de cada uma? Sim, a gente se dividiu lá no início, mas nós sempre sentamos e conversamos e apoiamos umas às outras. O que eu propus para as meninas? Eu falei, olha, como a gente vai começar com moda, então vocês teriam que sair totalmente do que vocês já fazem, esquece Paraguai, esquece tudo isso, a gente vai fazer tudo de forma correta, com nota fiscal, tudo certinho, e vamos nos dividir. Como a Camila tinha um conhecimento muito bom em anúncios, eu tinha só um conhecimento básico, mas nós nos unimos. Eu falei, Camila, então você vai ficar por conta de todo o anúncio, vamos montar uma equipe, você cuida dos anúncios, dá conta das nossas contas do Mercado Livre. Eu já tinha o site, eu já tinha o domínio na parte financeira estratégica e de produtos, então eu lido com os fornecedores, eu escolho os produtos, também sou a modelo de vez em quando das fotos, então alguns anúncios lá vocês vão me ver. E a Dalila cuida da operação, né? Sim. Da equipe, da embalagem, da saída dos produtos, do recebimento. Então, nós nos dividimos dessas formas, mas nós nos apoiamos, nos ajudamos, né? Sim, eu vejo que foi uma perfeição, né? A Lohane já estava na transição do físico para o online. No projeto a gente viu uma esperança, porque estava dando certo, estava, mas o boom mesmo, que a empresa cresceu radicalmente assim, foi no projeto. Então, com o apoio de vocês, a gente teve estrutura maior para alavancar. Então, foi um divisor de água para nós. E juntaram 3 pessoas que têm a humildade. Somos muito honestas no que fazemos. Então, a gente se respeita muito. A gente respeita a opinião da outra. E, por exemplo, como tem coisas que a gente quer opinar na área da outra... Assim, a gente sempre ouve uma outra, mas quem é do departamento que dá a decisão final. A gente tem uma regra para não brigar. Se tem alguma coisa que a gente quer sugerir de estratégia nos anúncios, né? Seja um projeto que a Camila queira fazer, a gente dá opinião, mas ela fala, tá bom, eu acho legal tudo, mas vamos fazer por aqui? Aí, ok. Quando é produto, Lohane, mas tem uma roupa que tá vendendo horrores. Ela fala, Dalila, mas lembra que a gente tem que focar em profundidade, porque online tem essa diferença. Sim. Aí, então, ela fala, não, vamos testar, mas vamos focar nesse aqui primeiro. Então, assim, sempre cada um. Vai contratar, tem alguma coisa... Hoje, uma das maiores dificuldades nossa que a gente vê
é a contratação de pessoas. Eu acho que é do Brasil, né? De todo empresário, né? De todo empreendedor. Então, se tem alguém que não, achei legal tudo, mas se eu falar não, eu que estou acompanhando eles, aí elas não opinam. Então, a gente se respeita muito nessa questão. Por isso que dá muito certo. Isso. Legal, muito bom. Bem, eu vou dividir aqui agora um pouco para perguntar individualmente. Sim. Vamos pensar nessas últimas experiências, eu acho que vocês estão com a Love, para a gente não ficar muito extenso. Qual foi o maior desafio quando vocês começaram com a Love? Olha, para mim foi mais na questão da contratação e alguns fornecedores, cada um tem um ponto de vista. Ao meu ponto de vista foi na contratação de pessoas, a gente entrando no projeto, a gente teve como eu mencionei anteriormente, a gente teve uma alavanca em vendas. Então, começou eu e a Camila, a Lohane estava na fase de transição, que ela tinha as lojas dela em Goiânia também. Então, a gente tinha ficado responsável de cuidar de São Paulo. E ela estava na fase de transição. E foi quando a gente vendeu demais, tinha que embalar, tinha que correr atrás dos fornecedores, tinha que trazer os produtos, começamos a vender muito. E algumas coisas os fornecedores falavam, mudou a cor do tecido. Então, eu falava, não dá. E a gente já tinha vendido, ele só ia entregar. Então, tinha muito isso. A gente já tinha pagado tudo, ele só ia entregar. Chegava, era outro tecido. E a gente tinha que se virar com esses imprevistos. E era muita roupa para embalar. A gente tentava achar mão de obra, não achava. Então, era uma loucura. Acabava energia na galeria, né? Que o Brás é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. E a loja tinha 1,40 m, né? A gente bem pequenininha. E só que começou a vender muito, Rodrigo. E sim, a gente fez tudo muito organizado. Que shopping era box? Onde que era? A gente continua na mesma galeria, só que a gente... Norte, né? Galeria... Top Shop Brás. Galeria Top Shop Brás, na rua João Teodoro. Só que a gente começou numa pequena para estruturando, porque a gente é muito organizada no sentido de crescer de acordo com as pernas. Porque eu já vim de uma falência, a Lohane já tem experiência, a Camila tem as experiências dela. Então a gente falou, vamos crescer devagar e organizado. Só que o online, ele te dá isso, ele te dá um boom que às vezes você não está esperando. Isso, e foi o que aconteceu. Então, em um ano, a gente cresceu umas 4 vezes, né, Lohane? Hoje nosso espaço tem, acho que 80 metros ou 100 metros quase 90 metros quadrados. A gente começou com 14 metros quadrados. Isso num período de um ano. E já não está cabendo onde a gente está. Graças a Deus. A gente está aumentando o estoque bastante. Então, a nossa projeção é sempre estar crescendo. Uma coisa que a gente investe também muito em nós, que é um combinado entre a gente. Não investir só no CNPJ, investir em nós também. A gente investe muito em conhecimento emocional, em questão de estratégia. A Camila vai muito em eventos também na área de anúncios, nessa área digital. A Lohane é do conhecimento emocional também, ela tem muita experiência. E sempre é assim, uma show foi numa imersão legal, que vai agregar muito, traz o conhecimento, mas as outras, mesmo ela trazendo, a gente também tem que ir. Então, a gente tem essa troca, porque a gente vê a necessidade de investir em nós, para a gente também trazer conhecimento para os nossos funcionários e valores para a empresa também. Sim. Então, a gente traz muito isso. Legal. Lohane, vamos falar de desafio. Eu falo que moda é produto perecível, né? Então, assim, quem trabalha com moda sabe que coleção. Qual que é o maior desafio para conseguir ter produto, para conseguir ter profundidade, para pensar em coleção? Por exemplo, agora nós entramos no inverno. Qual que é o maior desafio para lidar com estoque e produto de moda? Na minha opinião, o desafio e a chave tá na sua relação com o seu fornecedor. Porque muitas pessoas valorizam só o cliente, né? Sim. Mas para você ter profundidade de estoque e para você realmente não passar perrengues no qual a gente passou no início, sim, você tem que ter um bom relacionamento com o seu fornecedor. Então, a Dalila mencionou que a gente investe muito em conhecimento emocional, sim, porque se você achar que você vai simplesmente mandar mensagem para o seu fornecedor e falar, olha, eu preciso de tantas peças tal dia, não funciona bem assim, sim, né? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, que no Brasil é o polo, os fornecedores, eles fabricam
principalmente aqui na região do Brás, eles compram tecido na semana, eles costuram para vender segunda e terça. Então, se você mandar mensagem para eles na quarta ou na quinta, eles já não vão ter mais estoque para te vender. Sim. Então, para mim, o desafiador foi aprender isso, aprender que você tem que ter um bom relacionamento. Então, Páscoa, a gente sempre dá ovo de Páscoa para os fornecedores. A gente valoriza muito. A gente conversa, a gente brinca com os filhos e tudo, porque eu entendi que para você ter profundidade de estoque, você tem que ter relacionamento. Então, muitas vezes a gente antecipa, a gente compra os tecidos para os fornecedores. Então, eu tenho aprendido a lidar com isso. Graças a Deus, hoje a gente trabalha com menos produtos e mais profundidade. Sim. E antes, quando eu trabalhava no físico, é ao contrário. Quando você tem loja física, quando você vende pelo Instagram, pela internet, você tem que ter novidade constante, né? Porque o cliente só quer novidade, novidade, novidade. Agora, quando você está focada no digital, principalmente em marketplaces, é ao contrário. É menos variedade com mais profundidade. Hoje vocês não focam no fast fashion, então? Vocês sempre... Não. A gente mudou a estratégia é no meio do percurso, na verdade. Antes de São Paulo, quando eu já tinha minhas lojas físicas, eu já gostava do básico. Então, o básico, mas sempre tendo uma novidade. Mas hoje nós temos menos novidade, porém, nós continuamos focados no básico. Por quê? Porque o fast fashion, ele é perecível. Sim. Né? E aí, o perecível, aquela modinha que ela passa, ela é sazonal. Então, se você fez um anúncio de uma peça sazonal, você vai vender só por um período. Agora, se você focou no básico, ele é atemporal. Então, ele não vai encalhar no seu estoque. Sim. Legal. Camila, você que é especialista em Errar. bloquear... Não, errar nada. Você que é especialista em bloquear conta. Você que fica mais nessa parte de anúncio, o que você acha que é o maior desafio para ter um anúncio bem feito, um anúncio vendável? Desafio... o que eu noto, né? Falta muito nas pessoas a humildade. Né? Muitas pessoas acham que são bons no que faz, é algo que eu nunca achei que eu era, nem que estava no nível. Então, na minha parte de anúncio, foi até humildade, aprender a ouvir e saber que sempre pode melhorar, tem que melhorar, a constância de melhorar, de ouvir, buscar ajuda, olhar das pessoas que dão certo, né? Eu fico, às vezes, a semana inteira vendo outros anúncios de outras pessoas, o que falta, o que não falta, o que está muito bom, o que eu poderia melhorar. Então, é isso, eu fico sempre vendo o que eu não estou fazendo, o que eu poderia fazer e dar certo. E tudo é teste, né? Então, eu fico testando o que eu posso melhorar, o que dá certo. Eu converso muito com a Dalila o dia inteiro. Dalila, olha isso aqui, tá bom, dá pra fazer isso. A Dalila, Camila, você poderia fazer isso. Eu vou lá e faço. Então, é a constância de teste que tudo você pode melhorar. Fazer algo melhor, ouvir as pessoas. Sim. Legal. Muito bom. Agora, pra gente finalizar, queria que cada um de vocês falasse o que vocês acham que é fundamental para quem vai empreender, assim, a dica de ouro para ter sucesso no empreendedorismo. Vou começar pela Lohane. Bom, na minha visão, uma pessoa que está no início, ela tem que ter algumas coisas, mas a principal, humildade, coragem. Eu sempre falo essas 3 palavras. Humildade, coragem e conhecimento. O que é isso? Antes de você começar, não sai na loucura. Para. Vai fazer igual a Camila. Vai nos vídeos no YouTube. Estuda um pouquinho. Então, assim, você quer começar em uma área... Vamos dar o exemplo da moda. Vai para o YouTube, estuda. Porque se você busca conhecimento, você erra menos. Sim. Verdade. E a coragem. Por que a coragem? Porque... De 100 pessoas, 80% ou 90% das pessoas nem iniciam porque ela para no primeiro bloqueio de todo mundo, insegurança e medo. Medo de falir, medo de dar errado. E as pessoas ficam falando que não vai dar certo. Então, tenha coragem. O medo faz parte do processo. Não se paralise na insegurança e no medo. E humildade. Por que a humildade? Tem que ter um coração humilde, sabe? Não fica com medo de pedir ajuda. Eu fico atrás das pessoas o tempo todo. Não é aquela coisa de network por interesse. Não, fala, isso aqui tá certo? Na sua opinião? Como que eu posso melhorar? E tem pessoas que vão bater a porta na sua cara. E tem pessoas que não vão bater, mas na dúvida tenta. Então, seja humilde, peça ajuda. Não fique no orgulho achando que você vai dar conta de tudo sozinho, porque não é por aí. Sim, muito bom. Eu vou falar por experiência minha, né? Que foi tudo faz parte de um propósito maior.
O fato de eu falir lá fez com que a gente for para essa área, veio para São Paulo, de São Paulo, trouxe a Lohane também. Então, eu vejo que, ao meu ver, em qualquer negócio, a primeira coisa que você tem que ter é organização financeira. Que a maioria das empresas fale não pela falta de produto ou experiência como vender, que é importante saber vender, mas eu acho que é importante você saber também o que é lucro, o que é custo, que você tem que reinvestir na empresa, que você tem que reinvestir em você também, que eu vejo que a empresa também tem a ver com a sua energia pessoal também, se você tá legal, se você tá bem. Uma pessoa bem consigo, naturalmente consegue tratar o outro melhor, eu falo que uma empresa, ela não cresce sozinha, eu não consigo falar de mim sem falar das meninas. E tem uma equipe lá também que, por mais que todo mundo, às vezes, não fique na empresa, mas deixa um pouco de si. A gente passa mais hora no trabalho que, às vezes, na própria casa. Sim, então, tem que ser legal, tem que ser saudável. Então, valorizar as pessoas que estão com você. A gente sempre que a empresa cresce, a gente também tenta que os nossos funcionários também cresçam, porque eles têm família, eles têm sonhos, uma coisa que a gente valoriza também, mas a parte financeira é o principal, porque se a parte financeira da empresa não estiver organizada, naturalmente eu vou ter que dispensar pessoas, eu vou deixar de cumprir com os meus clientes, com meus fornecedores. E a gente sempre tenta fazer o mais honesto e saudável possível a nossa empresa. Sim. Muito bom. Camila, para finalizar. Oi. O que não pode faltar? O que não pode faltar é a busca de conhecimento mesmo. O financeiro é muito importante, gente. É muito. Você tem que pedir ajuda, guardar um dinheiro, escolher o produto certo, mas algo com segurança. Segurança, estabilidade, né? Um produto com um fornecedor que ele vai ter quantidade para você vender e fazer tudo certo, porque tudo que você fazer certo vai prosperar, não tem como não prosperar. E tá com pessoas do bem, né? Que querem o mesmo que você. Porque a nossa frase é, as três, a gente não tinha outra opção, além de tinha que dar certo de tudo quanto é jeito. Por isso que deu certo. Muito bom. Tem uma frase que fala, né, que sozinho a gente vai rápido e junto a gente vai longe. A gente viu isso bem claro na nossa experiência de vida. A gente cresceu em um ano que eu, em muitos anos, em outros empreendimentos, não vim crescendo. Nosso crescimento, assim, muita gente que está na área fala, gente, mas vocês têm só um ano online, já está nesse patamar. Vocês insistiam mais também, eu acho que foi o contato maior que a gente teve, eu pensei que vocês tinham sido do começo do projeto, vocês foram do ano passado. Sim. Mas a gente também tem uma frase que a gente sempre gosta de falar, você só vai dar certo quando dar certo for sua única opção. Então, você começa, quando as pessoas falam, você nunca pensou em desistir, é porque eu não tenho opção, não tem pra onde voltar. A gente não tinha. A gente não tinha, então, e é legal que as três têm o mesmo pensamento. E a gente, na empresa, problema todas as empresas têm, toda hora tem um pepino para descascar, a gente brinca. Só que a gente foca na solução, porque problema todos têm, mas aí, às vezes, a gente tenta resumir até os diálogos no seguinte, tá bom, esse é o problema. Ao invés de ficar falando sobre tudo que aconteceu no problema, a gente para, aí todo mundo foca, mas qual é a solução para esse problema? Como a gente pode resolver? Sim. Então, por isso que eu acho que esse crescimento nosso conseguiu ser rápido, porque a gente consegue pausar, a gente tem a humildade de identificar onde está o problema e quem errou, e automaticamente a gente fala, qual é a saída agora? A gente não fica condenando uma a outra. Sim. Então, isso eu acho uma chave muito rápida pra gente. A gente tem essa facilidade de viradas de chave rápida, que faz com que a gente cresça. Sim. Ótimo, muito bom. Meninas, muito obrigado. Obrigada. Papo ótimo. Então, você que está assistindo, curtiu o nosso podcast, não esqueça de curtir, dar o like, compartilha, manda para aquela pessoa que você que identificou, que está passando pela mesma dificuldade. A gente viu aqui histórias incríveis, né? Das meninas começaram lá em Goiânia, foram para o Paraguai, foram roubadas, enfim. Empreendedorismo é isso, não pode desistir nunca. Não esqueça de dar o like, compartilha, comente, pra gente conseguir fazer esse vídeo chegar em mais gente. É isso aí, muito obrigado.